Imagine que você é uma criança de 12 anos. Você acabou de passar por um dos momentos mais traumáticos da sua vida. Você está tendo que enfrentar um luto. E essa sensação de saudade é imensa. Você não esperava perder aquela pessoa tão repentinamente. Mas, certo dia, essa pessoa tão querida por você volta, agindo um pouco estranho, mas ela volta. Só pra você. Os adultos em sua volta não acreditam no que você está dizendo, até que essa pessoa que voltou, esse ser que voltou, começa a interagir não só com você, mas com tudo em sua casa. Será que aquilo que está falando com você é realmente aquele ente querido que você perdeu? Enfim, nós vamos descobrir hoje no filme que falaremos. Daddy's Head, ou em português, como eu tô tentando evitar falar, A Cabeça do Papai. É um filme de 2024, é um filme de terror de 2024, dirigido pelo Benjamin Barfoot. Eu acho que se fala assim. Barfoot, eu não sei direito. Vamos chamar ele de Benjamin, que é mais fácil da gente entender. Vamos pro que realmente importa, vamos começar a falar sobre o filme. O filme começa com esse adolescente. Ele está entrando nessa casa, ela tem paredes de vidro, tem um quintal enorme. Praticamente, na verdade, não é praticamente, é uma floresta enorme que tem no quintal deles. E nós vemos que essa casa está sendo esvaziada. Os móveis, eles estão cobertos, as cadeiras estão levantadas, então ninguém mais está morando ali naquela casa. Mas esse jovem está lá. Eis que ele vai para um certo cômodo, um quarto. Ele senta e fica observando. É um duto de ventilação, é aquela portinha que tem naqueles dutos de ventilação clássicos americanos. E ele fica observando esse duto. Ele olha com um certo receio, como se estivesse com raiva, sabe? Ele fica encarando. A câmera foca nele e a cena corta. E nós vemos uma criança. Na verdade, nós voltamos ao passado. Esse mesmo adolescente, nós vemos agora ele no passado. Esse garoto se chama Isaac. Ele está acompanhado de uma mulher chamada Laura. Eles estão caminhando pelo corredor de um hospital e ele, sabe, tenta procurar a resposta no olhar da Laura, no olhar dessa mulher. Ele olha como se ele tivesse perdido na situação que ele está vivendo nesse momento. E a Laura, por um outro lado, parece entender até demais o que está acontecendo. Eles chegam, enfim, nesse quarto do hospital e tem um homem lá. O rosto dele tá todo enfaixado e ele tá irreconhecível, a gente não vê quem ele é. E essa mulher, a Laura, fala pro Isaac que ele precisa se despedir, que ele precisa dar adeus a essa pessoa. Essa pessoa não tem resposta, ela não fala, ela não tem reação nenhuma. Realmente tá em um estado vegetativo naquele momento. E a cena foca no rosto dessa pessoa. A cena vai escurecendo e muitas luzes piscantes começam a aparecer e focando no rosto dessa pessoa. No meio dessa confusão visual, a gente vê como se aquilo estivesse se acordando. Como se, além daquelas faixas, a gente visse o que está por trás. O título do filme, então, é apresentado. Eles estão passando de carro por essa floresta, a Laura e o Isaac. E eles veem um tipo de cerca que tá quebrada, que tem uns destroços ali naquele local, sabe? Então a gente já compreende que ali aconteceu um acidente. E o filme faz questão de mostrar porque no futuro nós vamos entender parceladamente o que aquilo significa ou o que aquilo pode significar. Eles chegam em casa e eles têm essa distância enorme um do outro, a Laura com o Isaac. Eles parecem não saber se comunicar direito, não saber conversar. Aquela pessoa que tá ali naquela maca é James, o pai de Isaac. E Laura não é a mãe dele. Laura não é a mãe de Isaac. Laura é a madrasta dele. A mãe de Isaac também morreu há um tempo atrás. E James se casou de novo com a Laura. Eles nunca tiveram uma boa relação, tanto essa criança com essa mulher. E a gente vê que eles nunca tiveram essa relação amigável. O laço que unia um com o outro era o pai. E agora que ele morreu, eles estão meio que perdidos e não sabem como se comunicar um com o outro. Inclusive, pra falar pra vocês que essa casa é aquela mesma do começo, que é aquele adolescente, que o Isaac, adolescente, entrou. Na manhã seguinte, uma espécie de, sei lá, contadora, advogada, eu não sei quem que cuida dessas papeladas de testamento. Ela tá lá, junto com uma mulher também, que ela é uma cuidadora social. E essa advogada, contadora, enfim, tá falando pra Laura as responsabilidades que ela vai ter. Como as posses que agora vão ser dela, por ela ser a esposa legal de James. Fala também sobre as empresas que vão passar pro nome dela. Sobre seguro de vida que ela tem agora, o dinheiro que ela vai receber do seguro de vida. E ela diz também que Isaac não tem mais ninguém. O pai de Isaac era filho único. A mãe de Isaac era filha única. Se até os 18 anos dele
se a Laura vai querer ficar com a guarda dele, ele vai ter que ser mandado pra um lado adotivo. A câmera faz questão de escancarar pra gente a pressão que ela se sente, porque enquanto o ângulo de todas as outras coisas na casa é amplo, quando foca na Laura nesse exato momento, ela está totalmente pressionada na tela. Ela está quase fugindo da imagem que nós estamos vendo. Essa outra mulher, a cuidadora social, ela é quem vai ficar responsável aí por esse processo de guarda do menino e também os cuidados psicológicos de Isaac. E Robert, ele aparece pra ver como a Laura está. Ele tenta conversar com o Isaac, mas o Isaac, ele não quer muito conversar, ele não quer muito falar sobre seus sentimentos, sobre o que isso tá afetando na vida dele. Mas ele é um garoto que a gente vê pelas filmagens que a Laura sempre vai estar assistindo, que ele era um garoto muito feliz, só que depois da perda do seu pai, ele se calou totalmente. E Laura começa a se afogar na bebida, aos poucos, durante esse filme. E ela começa a beber muito pra tentar esquecer a sensação que ela tá sentindo agora de não pertencimento mais àquela casa. Um mini terremoto acontece assim. E quando amanhece, tá saindo fumaça da floresta. O Isaac vai pra lá, a Laura também acompanha, a Laura pede pra ele voltar. E essa fumaça tá, assim, infestando a floresta inteira. E a Laura liga pros bombeiros e eles acabam não encontrando nenhum vestígio de fogo no funeral de James. Ele vai ser enterrado num jardim particular que tem perto da casa deles, que é onde a mãe de Isaac foi enterrada, que é um lugar em que o James criou para que o Isaac pudesse lá revisitar. E eu acho que o único parênteses que eu vou abrir nesse vídeo é o motivo da Laura estar vestida desse jeito. Eu não entendo ela estar vestida como se ela estivesse prestes a pegar o microfone e começar a fazer um show pop. Eu acho que é a única coisa que eu não entendo o motivo dela estar usando especificamente esse vestido para um funeral. Quando anoitece, a Laura coloca uma música tocando e ela tá bem porre, na verdade. E ela acaba adormecendo no chão. E essa música fica altíssima. E o Isaac não consegue dormir com essa música tocando. Ele desce as escadas, ele vê a Laura lá deitada e ele começa a tentar acordar a Laura. Quando de repente a Bella, que é uma cachorrinha que eles têm, começa a latir desesperadamente como se tivesse visto um bicho. E de fato, tem um bicho. A Laura acorda, ela desliga aquela música que estava tocando, mas a Bella não para de latir. Um negócio imóvel que está debaixo dessa mesa, extremamente rápido, começa a se movimentar. Isaac, get back. Esse ser simplesmente quebrou a janela do quarto de Isaac e fugiu, tipo, a janela está extremamente estraçalhada. A Laura cobre tudo com fita e deixa o Isaac dormindo lá, como se ela mesmo conseguisse dormir numa janela de fita, sabendo que aquele bicho quebrou uma janela de vidro. E ela tem coragem de deixar o menino lá. Eu não sei o que é que essa mulher pensa. Enfim, ela não nasceu mesmo pra ser mãe. Tempos depois, a Laura tá se trocando e o Isaac chega lá, porque ele tá com muito medo de dormir no quarto dele. Óbvio, né? Óbvio que ele tá com medo. E aí ele fala se ele pode dormir com ela. Ela deixa e eles, enfim, deitam e acabam dormindo. A Laura guarda a faca que ela tinha pegado lá na cozinha por conta daquele bicho e ela, com medo, acaba colocando essa faca na gaveta da escrivaninha do lado de sua cama e, enfim, guarda lá. E aí eles dormem. No meio dessa noite, o primeiro momento de ligação que eles têm é agora. Eles estão dormindo normalmente, se mexendo na cama, como todo mundo faz. Um desses momentos, eles acabam se abraçando e dormindo abraçados, sabe? Mas ainda assim, no meio dessa noite, a câmera percorre e nós vemos a cabeça de um ser. A cabeça de uma pessoa mesmo, na verdade. Como se estivesse coberta por couro, um tecido de couro ou algo assim. E essa pessoa, essa coisa começa a chamar o Isaac, chamando várias vezes. Quando Laura e Isaac acordam, eles se afastam como se não tivessem entendido como que eles estavam assim tão próximos. Robert aparece pra tentar ajudar eles, tentar conversar um pouco mais com Isaac, tentar entender a situação daquele bicho que apareceu de noite. E Robert e Laura sempre conversam muito e é o único momento que a gente vê o personagem Laura se abrindo, falando sobre seus sentimentos. Sempre vai ser com o Robert. Na verdade, tem poucos momentos específicos em que Laura fala exatamente como ela tá se sentindo pro Isaac,
que é quando o Isaac pergunta pra ela o que aconteceu, por que desligaram os aparelhos do pai. E ela fala que ela também não queria que aquilo acontecesse, mas tinham que fazer. Os médicos falaram que tinha que fazer. Ela não queria que aquilo acontecesse, nem pra ela, nem pra ele, mas que aconteceu. E ela não pôde fazer nada. Mas uma nova noite surge e Isaac já está no seu quarto, ele está dormindo. E ele volta a escutar aquela voz. Só que aquela coisa não tá mais na floresta. Tá na casa, no quarto de Isaac. No canto do quarto. Ele tá virado de costas, chamando por Isaac. E ele fala pro Isaac ir pra floresta, até que esse bicho se vira. A cena rapidamente corta pra manhã com a Laura. Ela tá desconfiada porque a faca que ela tinha guardado desapareceu. Ela não sabe onde está e ela desconfia de quem que possa ter pegado, até porque não tem mais ninguém naquela casa. Ela liga pra uma pessoa. Em certo momento, nessa manhã, o Isaac vai direto pra floresta. Algo que eu acabo não me aprofundando tanto durante o vídeo, mas eu vou falar aqui agora, é que Isaac, desde o começo, ele acha que essa coisa é o pai dele. Talvez eu acho que durante o vídeo eu não deixo isso tão claro, mas eu quero falar aqui pra vocês que o monstro, ele tem a mesma feição do pai. E a Bella, a cachorrinha, segue ele rapidamente e começa a latir desesperadamente pra floresta. A Laura sai desesperadamente porque ela não quer que o menino vá, ele pode se perder lá dentro. E começa a falar pra ele voltar, e ele fica extremamente estressado, ele fica muito bravo com ela, tentando fazer ele sair de lá. O Isaac fica falando repetidas vezes que o pai dele voltou, ele não tá morto e que ele apareceu. Depois dessa situação, aquela cuidadora social vem com o Isaac pra tentar entender isso que aconteceu, e aí ela pede pra ele fazer um desenho do que ele viu naquela noite. E essa cuidadora conta pra Laura depois que acha que é um evento traumático, que aquilo é a forma como o Isaac tá fazendo pra tentar processar esse sentimento, que é a forma como ele tá lidando com o luto. O que ele mais precisa agora é de amor, que ele não seja julgado. Mais tempos depois, nós vemos Laura olhando pra esse desenho bizarro que o menino fez. Laura diz pro Isaac que se ele quiser ir até a floresta, ver o que eles encontram, eles podem ir. E ela tá tentando fazer essa relação deles dar certo. Eles vão então pra floresta. E lá eles encontram uma espécie de... Eu na verdade não sei dizer o que é isso. Mas é como se fosse uma construção de madeira. Eu realmente não sei explicar como é que é. O que seria isso. Ambos ficam extremamente assustados com o que eles estão vendo. Mas Laura não está só assustada, ela está preocupada. Ela fala pro Isaac sair de lá. Mas o Isaac, enfim, né, ele diz que foi o pai dele que construiu aquilo pra ele e que ele tem que entrar lá. A Laura tenta puxar ele pra ele que ele não entre lá e ele acaba dando um soco na boca dela. Ela pega ele e leva ele de volta, não deixando ele entrar nesse tipo de caverna de madeira, sabe? Naquela noite, Laura pede pro Robert trazer um negócio pra ela. Ele traz, a gente vê que é tipo uma câmera, aquelas câmeras de vigilância em que você coloca em quarto de bebê, sabe? E ela fica observando a todo momento, a partir de agora, tudo que tá acontecendo naquele quarto com o Isaac. Ela não sente mais só essa distância que eles têm, essa agonia de distância, mas a agonia de ter medo dele, porque ela diz até um momento pro Robert que tudo bem, ele tem 12 anos agora, e ele me deu um soco. O que será quando ele vai ter 18? Eu não posso ficar mais com ele. E aí o Robert se oferece pra ficar com a guarda do garoto. É algo que vai ser mais discutido mais pra frente do filme. E o próprio diretor do filme diz que esse garoto, o que interpreta o Isaac, ele foi escolhido muito mais novo, 3 anos antes deles começarem a gravação desse filme. Ele já tinha sido escolhido, mas ele deixou esse personagem envelhecer mais um pouco porque ele queria que a personagem Laura tivesse essa sensação de medo ao lidar com o Isaac, por ele ser uma criança mais velha, sabe? Ter essa sensação de se sentir assustada com o que ele pode fazer com ela. E é muito legal a forma como o terror é expressado aqui. Eu acredito que filmes bons de terror, eles não só mostram monstros, eles mostram o terror do cotidiano. É a sensação de um emprego novo, de mudar de cidade e fazer coisas que você normalmente não faria. É assustador. De não saber o futuro, de não saber o que pode acontecer com você no futuro. Isso é assustador. E a forma como filmes de terror, filmes bons de terror, conseguem demonstrar isso em sentimentos de uma maneira maior, porém que captam a exata sensação que é sentir certas coisas. Eu acho que o terror
é muito mais do que um filme de monstrinhos que aparecem pra você tomar susto. É uma forma de expressar sentimentos que não podem ser expressadas em um outro gênero, a não ser o terror. E eu gosto quando eles demonstram isso. O Isaac perdeu seu pai. Ter visto o pai dele naquele estado é o que tá atormentando a vida dele. A Laura ter perdido seu marido, a sua principal fonte de confiança, é o que tá fazendo terror na vida dela. Eles dois estarem vivendo essa distância numa casa enorme em que é como se eles estivessem convivendo com um estranho. Esse é o terror que tá atormentando os dois. Voltando pro filme, o Robert ficou na casa pra cuidar das coisas. Em certo momento ele tá tirando o lixo e a Bella, a cachorrinha deles, acaba fugindo. Ela vai pra floresta e chega naquela exata caverna, digamos assim, aquela caverninha lá de madeira, e ela começa a latir desesperadamente pro que tem lá dentro. E sim, a gente vai ver uma coisa que tem lá dentro. Enquanto mais a Bella late pra esse negócio que tá lá dentro, mais aquele negócio vai reagindo. E é como se esse bicho se transformasse na Bella e ficassem um latindo pro outro. E em certo momento a Bella corre lá pra dentro e esse bicho, meio que na escuridão, a gente não consegue ver muito bem, mas ele se transforma e ele pega a Bella. E a cena corta. Na manhã seguinte, todos estão preocupados procurando pela Bella. Na verdade, mais especificamente, o Robert está procurando pela Bella. A Laura está muito preocupada aonde ela deve estar. Quando o Robert encontra a Bella, ela tá toda despedaçada, digamos assim. E ele chama uma veterinária. Ela tá fazendo ali a operação da cachorrinha, mas ela obviamente não sobrevive devido a tudo aquilo. E ela diz assim, isso daqui não foi feito por um outro animal. Definitivamente não foi feito por outro animal. E a Laura pergunta, será que não pode ter sido feito por uma faca? A veterinária diz, provavelmente. E as suspeitas que a Laura tinha do menino só vão aumentando cada vez mais. E o medo que ela tem também vai crescendo junto. E ela sempre tá ali olhando para aquela babá eletrônica e observando o Isaac, os movimentos que ele faz. Quando eles vão enterrar a cachorrinha, lá perto onde o pai e a mãe de Isaac foram enterrados, eles percebem que o memorial lá tá todo destruído. As flores estão todas despedaçadas, cortadas. E tá tudo completamente destruído realmente, sabe? Mais uma noite chega e o Robert e a Laura estão conversando. Exatamente no momento que ela se distrai, Isaac tá no quarto dele jogando. Daquele duto de ventilação vem um barulho estranho. E ele percebe que os parafusos, eles estão sozinhos se desenroscando. E de lá ele percebe que lá dentro a Bella tá lá. Tá lá latindo. E ele não tem muito desse senso de realidade de que é extremamente estranho, porque a cachorra morreu e ela tá lá agora. A mesma coisa como ele sente com o pai morreu e ele tá voltando a aparecer. Esse senso da realidade que aquilo não é algo normal. E a única coisa que ele consegue é pensar que se aquilo tá lá de volta, aquela imagem tá lá de volta, então tá vivo, tá tudo certo. Essa, infelizmente, é a forma como ele lida com o luto dele, de não conseguir aceitar. É a forma como ele lida não aceitando. A cachorra que estava praticamente indo pro quarto vai se afastando, entrando cada vez mais dentro desse duto de ventilação. Acredito que é uma das cenas que dá mais medo quando aparece é que aquele bicho se transforma no pai. E ele olha pro Isaac com uma cara extremamente demoníaca, sorrindo. E esse bicho começa a dizer pra ele não acreditar. Pra ele não acreditar na Laura, pra ele não acreditar no Robert, que eles estão mentindo. E que ele não deve acreditar neles dois. Que ele tem que ir pra floresta. E que eles dois estão mentindo pro menino. E ele diz que ele construiu uma casa pro menino. E que é pra ele ir pra floresta, pra viver com ele. E o menino começa a gritar, falando, não, eles vão te aceitar. Eu vou fazer eles te aceitarem, eu vou trazer eles aqui, eu vou mostrar pra eles a verdade. E que você tá vivo, que você é real. Nesse exato momento, a Laura consegue finalmente olhar pra babá eletrônica e ver que o Isaac tá discutindo com o duto de ventilação. E ela movimenta a câmera. Ela acaba movimentando a câmera e percebe o rosto desse monstro lá no duto de ventilação. Então os dois vão correndo pro quarto desesperados. Aquele bicho já sumiu e a Laura conseguiu ver. Então ela acredita que realmente tinha alguém. A Laura começa a surtar e ela
ela fica realmente sem saber o que é realidade. E esse é o pico do filme, em que os sentimentos estão todos à flor da pele de ambos os personagens, em que eles estão extremamente botando pra fora o que eles estão sentindo e que vem sido reprimido durante todo esse filme. O Isaac vai pra aquela floresta, vai pra aquele exato local em que tem aquela caverna de madeira, e ele começa a chamar o pai e começa a chorar lá na frente daquela caverna. E esse ser começa a falar pra ele trazer o Robert até aquele local, e o menino fala: eu vou trazer então ele pra você, pra ele saber a verdade, que você realmente tá vivo, que você realmente não morreu, que você tá aqui na minha frente. Na manhã seguinte, Isaac pede pro Robert ir acompanhar ele pela floresta, e o Robert acha que é uma boa ideia pra ele finalmente contar pro Isaac que vai ficar com a guarda dele, que é aquilo que eu falei anteriormente pra vocês. Eles estavam decidindo isso ainda, e agora realmente é o momento que a Laura diz que não aguenta mais ficar com o menino, que aquilo tá sendo extremamente estressante pra ela. E eles acabam encontrando, quando já anoiteceu, aquele negócio de madeira, que eu ainda não consigo nomear aquilo direito. O Robert fica realmente muito impressionado, chocado, como todos ficam quando veem aquilo pela primeira vez. E aí o Robert, ele aceita entrar lá dentro com o Isaac. E o Isaac fala que ele ainda não quer entrar, que ele quer sentar ali na frente e esperar um pouco. E aí o Robert finalmente diz pro Isaac que ele vai adotar ele. O Isaac, ele não tá muito contente com isso. Ele não quer. E no meio dessa conversa, o Isaac acaba ficando muito estressado. Ele não quer mais uma mudança na vida dele. Eles começam a discutir, dizendo que o pai dele tá assim vivo, e o Robert não acredita. E o Isaac começa a gritar com ele. O Robert fala pra eles voltarem pra casa, quando de repente algo aparece lá de dentro daquela caverna. Nós vemos Laura correndo pelo hospital e vemos que o Robert está numa cama de hospital. Ela volta pra casa e confronta o Isaac, dizendo o que aconteceu naquela floresta. O que aconteceu pro Robert ter ficado daquele jeito. Ele pergunta se foi ele que matou a Bella. E o Isaac diz que não foi ele, que ele não matou a Bella, que ele não fez aquilo com o Robert. E nesse momento eles estavam correndo e ele acabou caindo e bateu a cabeça e ficou naquele estado. E que tudo aquilo foi um acidente. A única coisa que ele realmente assume é que foi ele que destruiu aquele memorial, que destruiu as plantas, as flores que tinham lá, porque ele estava muito estressado, ele estava bravo e ele queria descontar em alguma coisa, e ele acabou descontando lá naquele jardim. A Laura diz que ela não queria que isso estivesse acontecendo, essa situação inteira, tipo, o que eles estavam vivendo nesses últimos dias, e diz que ela vai colocar ele num lar adotivo, porque que era algo que ela estava tentando evitar, mas ele não ajudou. Ele não ajudou para que eles ficassem juntos. Certa noite, enquanto Isaac está dormindo, aquele ser de novo aparece no quarto dele, mas ele não fala só com ele, ele não se mostra só pra ele. Ele começa a interagir fisicamente com Isaac. Uma mão toca também no braço da Laura e ela acorda desesperada. Só que dessa vez esse ser está extremamente revoltado. Ele está correndo pelo quarto e agora Isaac não tem mais aquela sensação de apego pela imagem do pai, porque o bicho está extremamente irreconhecível e ele começa a sentir medo daquilo. E aquele negócio começa a correr pelo quarto e meio que começa um tipo de furacão de coisas que tem no quarto. Tudo começa a voar e as coisas começam a ser arremessadas até o momento que a Laura consegue chegar no quarto. Ela pega o Isaac e eles ficam lá naquele quarto. Ela fica tentando proteger ele do que tá acontecendo, daquele bicho. E esse é o primeiro momento que ela realmente vê o rosto daquele ser que agora tá cada vez mais desfigurado do que antes. E lá no chão do quarto, o Isaac vê aquela faca, ele pega e fica apontando pra frente pra aquele monstro. E em certo momento, a Laura pega essa faca da mão dele e começa a esfaquear aquele bicho violentamente várias e várias vezes. Ela fica sentada desesperada e o Isaac fica chamando o nome dela várias e várias e várias e várias vezes. E a cena vai se aproximando e corta. E a gente volta pro começo do filme, em que Isaac está observando aquele duto de ventilação, o mesmo em que aquele bicho falou com ele anteriormente.
Isaac vai então pra floresta. Ele chega de novo naquela caverna de madeira que, com o passar dos anos, ficou destruída. Mas a entrada da caverna permanece a mesma. E ele finalmente entra lá. E observando o lugar, a gente vê que era um lugar minúsculo, mas ao entrar, é como se ele entrasse numa segunda parte da floresta. Mas depois disso, a cena corta e ele vai para um apartamento. Ele bate na porta de um quarto e chama pela mãe dele. Ele pergunta se ele pode entrar, ela diz que sim. Pergunta se tá tudo bem e ela se vira e a gente percebe que aquela mulher é a Laura. E o filme acaba. Eu sei que você pode estar sentindo que esse filme foi broxante, que esse filme parece que vai pra algum lugar e é como se ele chegasse no clímax e depois regredisse e fosse no clímax e regredisse todas as vezes que as cenas de tensão chegam. E realmente, eu também acho isso. Só que eu ainda acho que esse é um filme maravilhoso. Apesar de sentir que extremas vezes o filme tenta fazer alguma coisa, eu sinto que ele vai pra um lugar extremamente bom. O filme volta e parece que ele tem medo de conseguir chegar nesse ponto que eles estão tentando abordar e parece que eles têm um receio de chegar aonde eles estão tentando ir, sabe? E não necessariamente é porque o diretor não quis assim. O diretor falou em uma entrevista que ele queria que o filme tivesse mais coisa, e ele escreveu muito mais coisa pra esse filme, porém muita coisa teve que ser cortada. E ele não pôde fazer do jeito que ele queria, do jeito que ele queria produzir o filme. Mas eu entendo muito mais o significado por trás do filme. Eu entendo que o filme não fala sobre monstros. O filme não é sobre um ser que se transforma em pessoas. Não é sobre isso. O filme fala sobre a forma como o Isaac lida com o luto dele. A forma como a Laura lida com o luto dela. E o filme é basicamente eles tendo que criar os seus próprios laços para continuarem juntos, para continuar deixando viva aquela família. E aquela caverna é a representação, talvez, do luto, da depressão em que os dois estavam caminhando pra ir. Me senti muito tenso durante o filme. O filme não tem muito budget, eu confesso. Tem muita coisa de CGI que não fica muito legal, fica um pouco tosco. Mas o próprio diretor disse que ele realmente não tinha dinheiro suficiente pra fazer um filme muito grande. É o que eu falei no meu último vídeo de review, de análise, que foi o vídeo do A Entidade, que é um filme que tem o budget. Eles não usam muito o budget que eles têm, mas eles têm o budget. E aqui eles não têm muito dinheiro pra fazer as coisas do filme, mas eles conseguem te deixar extremamente tenso. Eu fiquei muito tenso. E realmente eu me decepcionei porque eu não sei. Eu fiquei esperando muito do filme porque ele foi mostrando tanta coisa e eu fui ficando extremamente entretido com o filme, só que ele não chega naquele final, mas não tem uma finalização exata. E então, realmente, é esse o final do filme. E o que eu não gosto muito também é do fato de todo momento que tem algo extremamente violento que vai acontecer, o que aconteceu com a Bella, o que aconteceu com o Robert, eles nunca mostram como aconteceu. Eles só mostram depois que aconteceu e às vezes nem mostram, sabe? E se eles fossem um pouquinho mais visuais nessa parte, o filme melhoraria, mesmo não tendo uma finalização tão boa. Porém, eu não consigo dizer que eu odiei esse filme, porque eu gostei muito da sensação de assistir o filme e da forma como ele apresenta o luto com um sentimento que aparenta ser tão real e tão fictício por se tratar de um filme de terror. Que, sei lá, quem sabe um dia ele revisita essa ideia com um investimento melhor. Mas ele disse que tá fazendo um outro filme em que ele vai fazer coisas que ele queria ter feito em Dead Is Dead e vai fazendo esse novo filme que ele já tem um roteiro pronto. E vamos ver o que é que esse diretor tem aí pela frente. Eu acredito que ele vai ser mais falado. Eu acredito que ele vai ser mais conhecido no futuro. Eu espero que mais pessoas conheçam ele para que ele tenha mais esse investimento, porque eu gostei muito da forma como ele dirigiu os personagens, que são pouquíssimos personagens que tem, mas a gente consegue entrar dentro do filme de uma forma incrível. Incrível como você consegue se conectar com os personagens e se importar com eles, sabe? Os dois têm erros, os dois têm problemas e os dois têm coisas que eles precisam melhorar, mas você consegue sentir a humanidade nos dois, o ser humano deles, sabe?
E eu gostei. E é a única coisa que eu acho que você deve ter ficado assustado quando viu o título desse filme, desse vídeo, inclusive. É o nome do filme ser A Cabeça do Papai. Que nome pra colocar. O diretor diz que pensou em trocar esse nome. Que a própria atriz da Laura pediu pra ele trocar esse nome, porque é um nome muito sugestivo. Porém, ele diz que essa ideia de ser um nome meio punk é o que faz ele ser lembrado, sabe? Que gruda na cabeça da pessoa. Um filme chamado A Cabeça do Papai. Que você não sabe exatamente. Dependendo do site que você for assistir, você não sabe o que você vai encontrar desse filme. É algo extremamente literal, como o próprio diretor diz. É literal, não tem como ser mais literal no título de um filme que não fosse esse, A Cabeça do Papai. A gente começa o filme não vendo o rosto do pai, a cabeça do pai está toda enfaixada. E o que atormenta o filho é exatamente ver o rosto. Lembrando que esse também é o primeiro filme longa-metragem de terror desse diretor. Então é isso, eu acho que o conceito geral do filme é imensamente bom. Algumas coisas na hora da execução poderiam ser melhores, mas eu acredito muito nesse diretor pro futuro. E é isso, vou começar a acompanhar ele, pra quem sabe, quando ele lançar o próximo filme dele, eu trago aqui pra vocês também, pra gente ver como foi essa evolução. E é isso, gente, eu tenho outros filmes também aqui falando sobre outros filmes de terror. Aliás, o nosso canal aqui é só sobre terror. Não esquece de deixar um curtir, de compartilhar, de comentar aí o que vocês acharam. E se você chegou até aqui, eu peço que você coloque a sua nota aí nos comentários. Bem, eu dou pra esse filme 4 estrelas... Não. 3 estrelas de 5. É uma boa nota. No Letterboxd. Apesar que eu tenho conta, mas nunca avaliei nenhum filme. E você deixa aí qual é a sua nota. Você escreve aí o que você achou e qual nota você daria pra esse filme. E é isso, até a próxima. Tchau. Cabeça grande da moleste.